tomar remédios sem orientação médica. Saiba os perigos dessa prática. Conheça a importância da doação de copos para o curso de medicina da UFMG. E ainda hoje, vagas de estágio e o Fica a Dica contra o mau humor. O Circuito UFMG começa agora. Boa noite. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para Farmacêuticos, 76% da população brasileira faz uso de medicamentos por indicação de amigos, familiares ou vizinhos. Na reportagem de Isabela Melano, você vai descobrir as consequências da automedicação. Quando bate aquela dorzinha de cabeça, é bem comum recorrer a algum remédio. Dor de cabeça, aí a gente tem aqueles velhos remedinhos, né? Como diz os milagrosos. Se precisar, eu tomo. Elizabeth sofre de bursite, uma inflamação entre o tendão e a pele. E sempre que a dor se torna insuportável, ela recorre a relaxantes musculares e anti-inflamatórios. Eu tenho algumas dores musculares pelo fato de eu praticar esporte. Então, às vezes, quando eu corro com mais força, né, e desgasto mais, porque eu também tenho bursite nos pés e neuroma de Norton, então isso às vezes me incomoda um pouco, né? E eu tomo medicação, assim, quando eu vejo que está doendo muito, é que eu tomo, né? Mas já passei pelo ortopedista, já passou uma série de medicações, mas é mais assim, nessa questão que a dor fica insuportável. O médico prescreve, eu só tomo o que ele passa, mas aí tem medicação que ele passou que tem que ter receita especial, né? Então, o que eu faço? Aí, quando eu não tenho, aí tá doendo muito, aí eu compro um remédio que a farmácia vende sem precisar de receita. A automedicação pode aumentar a resistência de micro-organismos e inibir a eficácia de remédios, além de trazer graves consequências à saúde, como a dependência e reações alérgicas. Dados do Ministério da Saúde apontam que nos últimos 5 anos foram registradas 60 mil internações por automedicação. Qualquer droga, porque os medicamentos são drogas, que você faça uso sem uma orientação de um profissional, aí no caso do médico, de um farmacêutico, ou em algumas outras situações, outros profissionais, ela pode causar danos à saúde. Segundo a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 18% das mortes por envenenamento se devem à automedicação. Elizabeth, que é enfermeira, sabe muito bem os riscos que corre. Eu sou enfermeira, né? Então eu já vi casos de paciente que tem hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baixa. E eu sei os riscos que essas medicações trazem, né, para o organismo da pessoa, né? Então eu sempre me controlo nessa questão de tomar a medicação. Para auxiliar os alunos a aprenderem na prática, a utilização de corpos humanos nas aulas de anatomia é essencial. Para favorecer os estudos, a UFMG possui o programa Vida Após a Vida, que recebe doações há 15 anos. O conhecimento da anatomia humana foi por muito tempo baseado no estudo dos animais. Entretanto, o real entendimento da estrutura e funcionamento do organismo só foi possível após a introdução da dissecação de corpos humanos. Hoje, programas de computador e modelos anatômicos podem contribuir para o aprendizado de profissionais da área da saúde, mas nada substitui o corpo humano real. Essas peças, eu não considero que elas são melhores do que as outras, mas elas, assim, são de maior utilidade, porque quando a gente tiver com um paciente, tipo, numa neurocirurgia no caso, seria essas estruturas que a gente vai ter mais contato, hein? Mas para aprendizado, eu acho também as outras, tipo, muito didáticas. Ela dá no começo uma noção para a gente se basear, para depois pegar essas estruturas que são as reais, no caso. Eu acho importante a gente ver os dois, porque essas peças, por mais que elas mostrem o real, elas se desgastam com o tempo. Mas eu acho que isso aqui é muito importante para a gente ter uma noção de como que de verdade as coisas. As manifestações, vamos dizer, de alteração em saúde, elas aparecem no corpo, né? Independente da origem dela, vamos dizer assim, ela aparece no corpo. E é importante que o profissional de saúde, particularmente o estudante de medicina, ele conheça esse corpo. E é importante que ele conheça esse corpo com as suas particularidades, com as suas diferenças, né, com as suas variações. E isso não é possível a não ser com o próprio corpo.
Ou seja, existem hoje programas de computador, né, recursos tecnológicos, né, que podem auxiliar nesse estudo, mas ele não substitui o estudo. Atualmente, a maior parte das instituições de ensino superior utilizam corpos de pessoas falecidas nas aulas de anatomia. E essas instituições estão amparadas pela Lei de número 8.501, de 30 de novembro de 1992, que permite que os cadáveres sejam usados para pesquisa e ensino. No entanto, o aumento de faculdades e diminuição de números de corpos não identificados gera uma dificuldade em obter peças anatômicas. Na UFMG, o programa de doação de corpos Vida Após a Vida existe há 10 anos e procura, através da doação de corpos, manter a qualidade de ensino e formar profissionais mais humanizados. Esse é um momento, para muitos dos estudantes de medicina, que ele tem o contato com a morte. E ele tem que ter esse contato e essa experiência do contato com a morte, né? Ela não é substituída por uma máquina, por um programa de computador. E é importante que ele viver nessa experiência, ele torne consciente, fique claro para ele que a vida tem um limite, né? Que o limite é aquele, né? Que é aquele objeto com que ele está trabalhando. Então, o lidar com o cadáver, ele humaniza, né, essa relação, né? Ele humaniza o entendimento da formação desse profissional, e ele também faz uma experiência, ele faz com que o aluno experimente o fato de que, por mais competente que ele seja, vai ter um momento que ele não vai poder fazer nada. Eventualmente vai ser importante o papel dele para conversa com as pessoas próximas, né, daquela pessoa que acabou de morrer, por exemplo, na prática profissional, que ele possa ajudar também nesse processo. Aqui a morte se alegra por ajudar a vida. A frase, em latim, é encontrada em laboratórios de anatomia desde o século XV e exprime o desejo de Sandra, que além de doadora de órgãos, também decidiu doar o corpo para os estudos. Eu estudei, trabalhei e aposentei pela UFMG. Fiz aulas de anatomia durante o meu curso e durante a minha vida profissional eu trabalhei com mulheres com câncer de mama. Então a saúde é uma paixão na minha vida. E eu sei que esse corpo doado e órgãos doados seria importante para estudantes de medicina e para as pessoas que precisariam de um órgão para poder sobreviver. A questão do corpo, eu não tenho esse apego, porque depois de morto não vai servir para mais nada. E se você for enterrado ou cremado, e eu estando doando esses órgãos e o corpo, eu vou beneficiar a vida de toda forma. Na verdade, eu estou com essa doação brindando a vida, brindando o ato de viver. Hoje é Dia Mundial do Mau Humor e o Fica a Dica dessa semana é dedicado ao tema. Saiba agora quando esse comportamento pode virar uma doença. Quando há sucessão de contrariedades ou desventuras e azares, nesse caso a pessoa reage mais depressivamente, fica triste, mas a gente entende que isso é uma reação normal, passageira, resolvendo aquela situação, né? Está tudo bem. Mas tem casos que não aconteceu nada para levar a pessoa a ficar mal-humorada, mas a pessoa pode, devido a esse temperamento, uma tendência interna, né, ficar mal-humorada. Existem casos que isso, inclusive, é prolongado, crônico, né, ao longo da vida, que chega a ser chamado de personalidade depressiva, já foi chamado assim. Hoje o termo técnico mais adequado é distimia, né, o transtorno distímico. Aí, nesse caso, não precisa de estar acontecendo nada, e a pessoa vive a vida como se tudo fosse dar errado, ela é muito pessimista, irritável, rancorosa. Então pode chegar assim ao nível de transtorno, né? Quando a pessoa se prejudica ou prejudica o seu ambiente e as coisas começam a dar errado devido a isso, né? E aí a pessoa tem que saber que isso existe e que há alguns tratamentos, né? Um diagnóstico e tratamento, especialmente esse de distimia.
Na última dica, você vai aprender atividades para amenizar o mau humor. Não perca! Agora é hora de Carolina Moura e as notícias do Diário UFMG. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aniele. E terminou hoje o Tipicom, o ciclo de palestras promovido pela CRIA UFMG Júnior. O evento contou com apresentações culturais e conversas durante toda a semana. Hoje teve palestra com representantes da Escola de Atividades Criativas Perestroika e da Galeria de Arte Quarto Amado. A presidente da CRIA Júnior, Larissa Souza, conversou com a nossa equipe. E aí a gente procura temas interessantes, convidados que estão assim mais em alta no momento, para que os alunos também tenham essa vivência prática, assim, que eu estou estudando aqui na universidade, como que eu vou aplicar lá fora, qual vai ser o meu mercado, o meu segmento, será que é isso mesmo que eu vou querer fazer depois que eu sair? Então é justamente para que esse aluno tenha a formação assim, complementar que ele necessita para atuar bem no mercado. Esse é o nosso objetivo. E acontece até amanhã na UFMG o SEBRAMUS, o Seminário Brasileiro de Museologia. O evento tem como objetivo afirmar como ambiente privilegiado de discussões acadêmicas e divulgar a produção científica dos professores e pesquisadores da área. A programação completa você confere no site do evento, sebramus.si.fmg.br. E são abertas as inscrições para a 10ª edição da Colônia de Férias do PET, o Programa de Educação Tutorial, Educação Física e Lazer da UFMG. As atividades serão instaladas no Centro Esportivo Universitário e na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. A colônia vai de 12 a 16 de janeiro. Podem participar servidores, professores, alunos e funcionários terceirizados da UFMG, também seus filhos e cônjuges. Informações sobre como se inscrever pelo telefone 3409-7435. Eu volto amanhã com mais notícias. É com você, Aniele. Obrigada, Carolina. Está procurando vagas de estágio? Júlia Alves traz as oportunidades. Boa noite, Aniele. A primeira oportunidade de hoje é para alunos assistidos pela FUNP. A Biblioteca do IGC oferece estágio para estudantes de Biblioteconomia, História, Arquivologia ou Letras. O horário é de 9 da manhã a 1 da tarde e a bolsa é de R$ 550 mais vale transporte. O estudante não pode estar cursando nenhuma matéria ofertada pelo IGC. Para se candidatar, é preciso entrar em contato com Gisele pelo telefone 3409-5414. A nossa segunda vaga é na Juris Correspondente. A empresa procura estudantes de administração ou publicidade e propaganda a partir do 5º período. O candidato deve ter disponibilidade para trabalhar 6 horas por dia durante o período da tarde. A bolsa é de R$ 550 mais auxílio alimentação e transporte. Interessados devem enviar e-mail para tomás@juriscorrespondente.com.br com o assunto Estágio Executivo Júnior. A nossa terceira e última oportunidade é na CNH Industrial, que oferece estágio para alunos de administração do 2º ao 6º período. O horário é de 1 às 5 da tarde e a bolsa é de R$ 569 mais transporte e alimentação. Interessados precisam enviar currículo para nocila.castro@cnhind.com e colocar como assunto estágio, RH, gestão de serviços. Por hoje era só essas vagas, Aniele. Na próxima semana eu volto. Obrigada, Júlia. O Circuito UFMG termina agora. Fique com o programa Movimento. Boa noite e até amanhã.